Bom dia, meu nome é Patrick e eu vou apresentar sobre o Centro de Saneamento para uma estação em Marte. Aqui tem um pouco do que a gente vai ver, vai ter design interno, as funcionalidades, também as máquinas e as operações que vão ser feitas, com os recursos que podem ser gerados em Marte ou transportados, a estrutura organizacional, com os cargos e as responsabilidades, o treinamento dos astronautas, alguns vídeos úteis, os recursos necessários para as 2 semanas de isolamento, porque tem a suspeita de contaminação por algum micro-organismo, e orientações a serem fornecidas para outras instalações, os protocolos básicos, tecnologias que podem ser aplicadas na Terra e como isso se relaciona com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Falando um pouco do design interno da instalação, ela é dividida em 3 andares, com piso circular, sendo que cada andar tem 3 metros de altura e 8 metros de diâmetro. A cúpula final é circular, como pode observar na imagem, sendo que foi utilizado 1 metro reto ainda e depois foi feito arco para completar. E também foi considerado mais ou menos uns 20 centímetros de parede. Ela foi utilizado como um módulo inflável, que já tem um exemplo, que é o BIM da NASA, porque no transporte pode ocupar menos espaço para levar para Marte, o que é um ganho, já que poderia levar outros equipamentos junto no mesmo módulo. E ele teria algumas hastes de metal para fazer o molde, porque quando você infla alguma coisa, ela tende a se tornar esférica, como dá para ver na imagem, a próprio que foi testado na estação espacial tem algumas hastes, mas ela ainda tem um formato mais arredondado. Nesse caso, teriam que ter mais hastes para gerar esse formato de cúpula. No primeiro andar, foram colocados equipamentos para gerar água, gás oxigênio, tratar os efluentes e remover o dióxido de carbono do ar. Foi decidido que ficaria no primeiro andar para ter um acesso mais fácil a esses equipamentos, que são a parte vital do centro. Isso, ela gera todo as necessidades básicas para todos os outros lugares da estação. Então é uma parte crucial. Aqui a gente pode ver os equipamentos na imagem e tem uma mesa central para você poder descansar um pouco durante a operação. E eles foram dispostos mais ao redor da parede para ter um aproveitamento melhor do espaço e também para as tubulações que levam ficarem mais conectadas ali, não ocupando espaço para as pessoas andarem. Aonde tem tubulações pelo meio da sala, como aqui, ela passaria pelo teto. E aqui ela sairia a tubulação para levar o ar pela perto da porta, para as outras partes da estação. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um desses equipamentos que estão aqui. O segundo andar foi considerado que seria uma área para os astronautas ficarem, que teria o dormitório, uma cozinha, a plantação vertical da horta, uma sala para refeições e uma área para a higiene pessoal e tomar banho, escovar os dentes e fazer suas necessidades. Também tem os acessos, o que seria mais ou menos um pedaço circular que seria uma escada para subir entre os andares. O terceiro andar foi decidido que ficaria o laboratório, com os equipamentos para análise e os armários para guardar os produtos químicos para essas análises e alguns equipamentos de laboratório e algumas outras coisas que precisasse. Também tem um acesso para o andar. Aqui tem umas cadeirinhas em volta da bancada para realizar os procedimentos que sejam mais longos e tem uma mesa para poder fazer os relatórios e outras atividades que precise. Agora, a parte mais fundamental, que seriam as tecnologias utilizadas. Bom, o centro de saneamento precisa produzir gás, oxigênio e água. Além disso, analisar esses produtos para ver se eles têm a qualidade necessária e também tratar os efluentes gerados na estação. As necessidades de oxigênio para uma pessoa são de 0,54 gramas por minuto. Então, os 28 astronautas que estão nessa estação precisariam de 15,12 gramas por minuto e 21.772,8 gramas por dia. Também tem a necessidade de água, que foi considerado 45 litros por pessoa.
sendo que isso já inclui a água utilizada para beber, para fazer higiene e tudo mais que for necessário por dia. Então, precisaria de 1.260 litros ou 1.260 quilos de água por dia na estação. Também é interessante considerar que a água não precisa ser produzida todo dia. Ela pode ser reaproveitada, mesmo que não totalmente. Então, essa produção não é diária, diferente do oxigênio, que tem que ter uma produção constante, porque ele é consumido pelo ser humano e é liberado o dióxido de carbono. Então, o oxigênio é consumido nas reações químicas para gerar energia. Falando um pouco das formas que poderiam ser gerados o oxigênio, uma delas é o MOXIE, que é um experimento feito pela NASA para gerar oxigênio na superfície de Marte a partir do dióxido de carbono, transformando ele em gás oxigênio, porque a atmosfera de Marte tem muito pouco oxigênio, cerca de 0,13% da composição é oxigênio. Já o dióxido de carbono é o componente mais predominante nessa atmosfera, 95%. Então seria muito interessante ter um processo que conseguisse transformar o dióxido de carbono no gás oxigênio, que é essencial para uma estação espacial e para os astronautas. O MOXIE tem 3 subsistemas. O primeiro deles é a captação e a compressão do dióxido de carbono. Ele basicamente suga o ar atmosférico, separa com filtros para ficar só o dióxido de carbono e comprime ele até 1 atm. Em Marte tem cerca de 0,006 atm, então é uma compressão para ficar na atmosfera da Terra. A segunda etapa é o SOX, que é uma eletrólise de óxido sólido, porque normalmente as eletrólises mais conhecidas são com isso em meio aquoso. Essas são com meios sólidos, como a gente vai poder ver na imagem a seguir, com óxidos que são porosos. E tem um eletrodo que é de cerâmica de zircônio. Aqui a gente pode ver o equipamento, tem as entradas e saídas do dióxido de carbono, tem a exaustão e tem aqui a saída do oxigênio. A reação que ocorre é quando entra o dióxido de carbono, ele encontra 4 elétrons, vira 2 monóxidos de carbono e 2 oxigênios livres. Esse oxigênio livre prossegue e o monóxido de carbono é liberado na atmosfera de Marte. Já o oxigênio reage e forma o O2, que é captado e enviado para a estação. Daí também tem o último sistema de monitoramento e controle, o MCS. Ele analisa como é que está a produção, analisa a pureza do oxigênio, que no geral é em torno de 99,6%. Isso é uma pureza que pode ser utilizada ao oxigênio hospitalar. E também ele controla. Por exemplo, se tiver com falta de oxigênio, ele vai avaliar o que pode fazer, ele vai fazendo os controles da operação. Agora um pouquinho sobre o quanto que o MOXIE pode gerar. Atualmente a taxa estimada dele é de 10 gramas por hora, mas no primeiro teste que foi feito foi de 5 gramas por hora, mas eles vão aumentar essa capacidade até chegar nesse extremo, o que equivale a 0,17 gramas por minuto. Ele tem uma massa de 15 quilos e, como a gente pode ver aqui do lado, ele é um cubinho, ele é um paralelepípedo, que ele tem 30 centímetros de altura e daí tem 23,5 por 23,5 de base. Então ele tem 0,016 metros quadrados de área e ele consome aproximadamente 300 watts-hora. Só que a necessidade para a estação de 28 astronautas é de 15,12 gramas por minuto. Então está bem acima da capacidade de produção do MOXIE, cerca de 89 vezes maior. Então, se a gente considerasse uma relação linear, que simplesmente o aumento do tamanho do MOXIE pudesse suprir essa capacidade, e considerando que isso também geraria um aumento de massa e de consumo elétrico linear, a gente teria 1.334 quilos o MOXIE, e ele ocuparia um volume de aproximadamente 1,47 metros cúbicos. Só que o consumo de energia seria de 26,68 kWh. Além da necessidade para respirar do oxigênio, outro problema seria a combustão por foguete. E como foi dito, a atmosfera de Marte tem muito pouco oxigênio, então não teria como fazer a combustão com ar como na Terra. Então, para trazer 4 pessoas, precisaria de 25 toneladas de oxigênio.
Um ponto que dá para ver que realmente não tem muito oxigênio em Marte é para quem conhece o livro do Perdido em Marte. Quando ele frita a Pathfinder, ocorre uma oxidação nos fios, eles ficam desencapados, bem estragados, só que ele acha estranho, porque ele não vê o chamuscadinho que a gente veria na Terra quando tem um curto-circuito. Só que isso acontece porque não tem oxigênio em Marte, basicamente. Só um comentário para avaliar. E com as atuais taxas de produção, demoraria 265 anos para gerar o oxigênio necessário para trazer os astronautas. Então, isso se tornaria inviável. Mas com o aumento, só para gerar, que a gente avaliou, para produzir oxigênio para os astronautas sobreviverem lá, seria cerca de 3 anos. Então, se tiver algum processo de aumento e melhoria do MOX, ele pode se tornar viável. Outro método para geração de oxigênio seria a eletrólise de água. Porque tem estudos que apontam que tem uma lagoa de água líquida, salgada, abaixo da camada de gelo, que tem gelo com água em Marte. E ele tem uma temperatura de fusão menor que a da água na Terra, exatamente por causa dessa presença elevada de sais. E são principalmente sais de perclorato e clorato. Isso é um resultado positivo para a eletrólise, porque aumenta a condutividade, já que você precisa, para ela ocorrer, um íon mais reativo que o H3O+, e um mais reativo que o OH-. Aqui tem uma figura da eletrólise que a gente vê que aplicando um potencial na água pode gerar gás hidrogênio e gás oxigênio. Aqui tem as reações. A primeira é a dissociação da água, que ocorre pela presença do sal. Depois o OH-, ele é oxidado, gerando gás oxigênio, e o H3O+, é reduzido, gerando gás oxigênio. A reação global é que a água se torna gás hidrogênio e gás oxigênio, só que a proporção é metade de oxigênio, então você precisaria do dobro de água. Como em um dia você precisa de 21.772,8 gramas por dia de oxigênio, você precisaria de 43,55 quilos de água. Só que isso é um cálculo considerando uma reação perfeita, o que não ocorre porque o gás oxigênio é um pouco solúvel em água, então precisaria de um pouquinho mais. Usando a equação da eletrólise e considerando que funcionaria por 24 horas a estação, aqui aplicando essa equação, que a massa produzida é igual ao equivalente grama, que seria a massa molar de oxigênio dividido pela carga, que seria 2 elétrons no caso, vezes o tempo, que são 24 horas, multiplicado pela corrente dividido pela constante de Faraday, você descobriria que precisa de uma corrente de aproximadamente 1520 amperes. É uma corrente razoavelmente elevada e que tem um consumo alto de energia. Um outro detalhe interessante é que o gás hidrogênio produzido ele pode ser liberado na atmosfera, mas ele pode ter um uso para combustível para o foguete. O mais interessante nesse processo seria fazer uma combinação dos dois casos, porque um gasta muita corrente e o outro ainda não tem o tamanho viável, então talvez uma combinação fosse positiva. Agora, falando da geração de água, pode ser a partir do gelo de Marte. O gelo seria extraído pelo centro de engenharia e trazido para a estação. O gelo poderia ser derretido e passaria por um sistema de tratamento como de osmose reversa. A osmose reversa é um dos tratamentos mais eficientes para eliminação de sais, que é uma das principais características da água, do gelo de Marte e da água. Então, é um processo onde você aplica uma pressão na água que tem esse excesso de sais, e essa pressão ela depende dessa concentração dos sais, e você consegue empurrar, basicamente você separa, você empurra a água que ela passa por uma membrana semipermeável e fica pura do outro lado. E do outro lado você tem uma água concentrada de sais. Uma membrana poderia processar até 158 litros por hora, com uma área de 0,051 metros cúbicos, sendo que o gasto de energia iria variar com a concentração. Se for maior, mais pressão e mais energia gasta. Também você poderia passar por uma câmara externa para diminuir a temperatura, porque o gasto de energia também vai variar a pressão com a temperatura. E se a temperatura for menor, isso pode diminuir o gasto. O que na Terra é inviável,
porque seria muito custoso para diminuir a temperatura. Mas em Marte, como a temperatura da superfície do planeta é baixa, isso pode gerar um efeito positivo. E poderia gerar a água necessária em 8 horas. Após o tratamento, iria ser adicionado cloro ou iodo para eliminar qualquer contaminação por micro-organismos. Um outro método para tratar a água, sendo o mesmo do gelo, tem alguns métodos alternativos que vêm sendo testados na Terra e que poderiam ser feitos como uma pesquisa em Marte para testes. Poderia utilizar casca de banana, que você pode utilizar a mesma por 11 vezes. Isso já foi testado para efluentes industriais e agrícolas, ressaltando a excelente remoção de cobre e chumbo. No geral, são materiais de carga positiva. Também poderia utilizar casca de tomate e maçã, que ficam de molho no álcool por 2 horas e deixa secar. Isso removeria íons de metal pesado, nanopartículas, conservantes e pesticidas. Também já foi testado em 1972 na Tailândia fibra de coco e casca de arroz. E teve um resultado positivo, principalmente com a casca de arroz, diminuindo a cor, a turbidez, o gosto e o odor. Então são tratamentos alternativos que poderiam ser testados e melhorados em Marte e trazidos para a Terra, inclusive. Outro método seria a partir do solo, sendo que o Curiosity, que foi uma sonda enviada para Marte, encontrou água presa em minerais e cerca de 2% do solo de Marte é água, pelo que foi estimado. Então você aqueceria o solo a 500 graus Celsius, onde desprenderia vapor de água desses minerais e ele poderia ser condensado e reaproveitado a água. A gente precisa de 1.260 kg de água por dia, então fazendo a conta, precisaria de 63 toneladas de solo. Um outro método seria a produção com oxigênio, que foi criado ou pelo MOX ou pela eletrólise, mas seria o inverso da eletrólise, basicamente. Você mistura o oxigênio com o hidrogênio e faz um aquecimento. Só que isso é um pouco perigoso, porque isso é um combustível. E o hidrogênio ele é bem inflamável, então pode explodir, como na imagem. Teria que ser um processo bem controlado e poderia ser utilizado como último caso, quando ocorresse algum dano nos outros processos. O melhor método para produzir água seria fazer uma combinação deles e avaliar, por exemplo, porque um dia pode chegar menos gelo, aí você pode aumentar os outros processos, o do solo, ou começar a fazer essa produção de água com O2. Então seria feito um balanceamento de acordo com a situação. Agora, um processo importante seria analisar o gás gerado e a água, para ver se eles estão adequados para o consumo. O ar poderia ser analisado com sensores e Arduino, que são algo relativamente comum hoje em dia, sendo que tem sensores bem como esse na imagem, que são baratos, vendidos até em várias plataformas na internet. E seria colocado um sensor em cada centro, com monitoramento constante, e seria realizado um relatório 2 vezes por dia. Ele analisaria se as condições atmosféricas estão adequadas e concentração dos gases, principalmente do oxigênio e nitrogênio, que é para gerar a pressão, que seria 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Também avaliaria a temperatura e poderia ser programado para fazer intervenções automáticas para corrigir esses danos, se tiver algum problema. Já a análise da água poderia ser utilizado um padrão bem comum aqui da Terra, que é o IQA, o Índice de Qualidade da Água, que ele reúne vários parâmetros e gera um número final. Isso é algo que facilita a comunicação, por exemplo, entre os centros e até com a Terra, para mostrar com um único número como é que está a qualidade da água. Os parâmetros analisados é o pH, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitrogênio total, turbidez, fósforo total, sólidos totais, coliformes e temperatura. Tem algumas fórmulas para cada parâmetro, ou pode utilizar um método gráfico para determinar um índice que está relacionado com a concentração. Aí é multiplicado por um peso, cada parâmetro tem um peso diferente, e daí você multiplica todos esses resultados para obter um valor. Esse valor você analisa com essa tabela e define o nível de qualidade da água. Mas como a situação é diferente lá em Marte, poderia
ter algumas modificações nesse índice, por exemplo, trocando a DBO pelo perclorato, que é um sal que tem em grande quantidade na água de Marte, e também avaliar um método para colocar o clorato nesse índice. Também seria feito um monitoramento diário da água. Agora, falando um pouco sobre os efluentes, o primeiro deles é a remoção do dióxido de carbono. Seria captado ar ambiente e passado por um equipamento que ficaria na parte externa da estação, porque o CO2 se liquefaz com uma temperatura de aproximadamente menos 78 graus Celsius, e a temperatura externa de Marte varia de menos 125 graus até 25. Ou seja, uma boa faixa de temperatura da atmosfera externa de Marte poderia liquefazer o dióxido de carbono, e é interessante porque nesse processo o oxigênio nem nenhum outro gás que comporia a atmosfera seria liquefeito. Aí você separaria esse líquido, esse CO2 líquido, e retornaria para dentro, onde, porque com a temperatura nova da estação, ele voltaria a ser gás e você poderia mandar ele para o MOX. Isso tudo ocorreria dentro de um equipamento. Quando a temperatura externa for superior à de liquefação, que pode acontecer principalmente no verão de Marte, em algumas regiões, utilizaria um processo químico, que ele capta o ar e reage com hidróxido e forma carbonato. Você trata com hidróxido de cálcio e forma um sólido. Submetido a 900 graus, libera de novo dióxido de carbono e óxido de cálcio. Também tem as plantas, que tem a horta vertical, que elas podem ajudar na remoção, porque elas fazem fotossíntese e nesse processo elas captam o dióxido de carbono da atmosfera. O reaproveitamento de urina já é feito pela NASA na Estação Espacial Internacional, porque é a imagem que tem no slide, a gente pode ver essa estação de tratamento, porque cerca de 95% da urina é composta de água, então seria um desperdício não aproveitar. São adicionados alguns produtos químicos para evitar danos aos equipamentos, porque a urina tem um pH relativamente ácido, então a tendência é que esses produtos sejam para aumentar o pH e evitar corrosão, também para reduzir as bactérias que estejam presentes. Ele é bombeado para um cilindro do tamanho de um forno, que tem uma bomba de vácuo. Isso faz com que a pressão interna seja baixa e diminui o ponto de ebulição. Isso faz com que a água vire vapor e depois leva para condensar e ela pode ser mandada para o tanque de água. Isso gera dejetos de sais que podem ser eliminados no planeta, incinerados ou reaproveitar com parte dos resíduos das fezes, que vão ser explicados no próximo slide. Porque esses sais têm uma concentração elevada de nitrogênio e fósforo que podem ser aproveitados. O problema que aconteceu na estação espacial é que, pelo cenário de microgravidade, essa presença de sais era muito grande, porque eles descobriram que o cálcio, por exemplo, que tem perda de densidade óssea, era eliminado pela urina. Isso aconteceria em menor quantidade, porque nessa estação os astronautas só estariam submetidos a essa situação durante a viagem de ida para Marte. Lá eles estariam submetidos a uma atmosfera terrestre, porque seria bem possível montar isso dentro da estação. Já o reaproveitamento das fezes, é sugerido que a urina seja feita em um lugar e as fezes em outro, porque o tratamento é diferente. Você poderia ser mandado para um bioreator para fazer o biogás, que ele é a transformação da matéria orgânica, gerando o metano, que pode ser queimado para gerar energia. Isso aconteceria no centro de energia. Só que mesmo com esse processo, ainda fica um resíduo de nitrogênio e fósforo, que pode ser feito um biofertilizante com esses materiais. Isso já foi estudado pela Universidade de Aalto, na Finlândia, e você produz sulfato de amônio e um precipitado de fósforo. No efluente tem esse íon amônio, você pode reagir ele com hidróxido de cálcio e gerar amônia, gás, que é separada por uma membrana semipermeável e reage com ácido sulfúrico, gerando o produto citado. E também o fosfato acaba precipitando como sal de cálcio nesse processo. Então a gente tem um reaproveitamento do nitrogênio e do fósforo que pode ser utilizado na horta da própria estação do centro de saneamento, ou pode ser mandado para a estufa para ser utilizado como fertilizante para as plantas.
Agora, os recursos que deveriam ser levados da Terra e os que podem ser feitos em Marte. Os que têm que ser levados da Terra são os equipamentos de análise para água, como bureta, pipetas, espectrofotômetro, becker, provetas, microscópios, entre outros. Tudo que for necessário e que não dá para ser feito em Marte, porque precisa primeiro de uma calibração específica e algumas outras coisas. Os equipamentos para produzir água e o gás oxigênio, alguns equipamentos da análise, como os arduinos e os sensores, também material pessoal, como notebook, cartas para jogar, tabuleiro, xadrez, objetos pessoais que podem ser tanto para a pessoa se lembrar da Terra como outras coisas, cadeiras e mesas, e as divisórias poderiam ser mandadas como placas a serem montadas pelos astronautas lá na estação no primeiro dia que eles chegassem. E também, caso seja a primeira operação ou não se tenha certeza como está a produção lá em Marte, recomenda-se levar um pouco de água e gás oxigênio extra para ser utilizados no primeiro dia, por exemplo, até ser avaliado como é que está lá ou ser montado. Alguns recursos que poderiam ser feitos em Marte, com impressão 3D ou com os recursos do próprio planeta, seria a tubulação para passar água e ar, poderia ser impresso em 3D, uma tubulação flexível de plástico, os pratos, talheres, copos e outros utensílios utilizados também poderiam ser feitos lá. A caixinha para os sensores, para não ficar um monte de fiação solta, também poderia ser feito lá com impressão 3D. E também com os recursos do planeta pode ser produzida água e oxigênio, como já foi dito, quando for instalado ou verificado. No caso, poderia ser instalado por robôs para já ter a tubulação e tudo pronto para não precisar levar o extra da Terra para os primeiros dias. Falando um pouquinho da gestão do centro de saneamento, a estrutura organizacional tem o chefe da infraestrutura, um mecânico, o chefe de computação e um químico. Seria a estrutura básica para funcionar bem. A estrutura. O chefe de infraestrutura tem que ter um perfil de ser formado ou formado em engenharia sanitária e ambiental. Ele também deve ser proativo, capaz de liderar e tomar decisões em situações críticas, porque isso é um cargo de chefia, então basicamente ele tem uma característica de comando. As responsabilidades seriam criar os protocolos do centro, definir quando utilizar determinado tratamento, como foi dito, pode-se utilizar mais de um tratamento também, ele pode definir as porcentagens e avaliar como é que está a infraestrutura do local para ser qual é o melhor tratamento. Avaliar os relatórios de análise de água e de ar, monitorar o funcionamento do centro, montar os horários de trabalho e recreação e monitorar e colaborar com pesquisas feitas, como, por exemplo, a pesquisa dos outros métodos de tratamento da água do gelo de Marte. O mecânico deveria ter formado ou formado em engenharia mecânica e teria uma responsabilidade de avaliar o funcionamento das máquinas e equipamentos de análise, fazer reparos nesses equipamentos quando tiver defeitos e propor soluções para aumento de eficiência da estação por meio de pesquisa. Seria um aumento de eficiência dessas máquinas. A computação, a pessoa deveria ser formada ou formada em ciências da computação, engenharia da computação ou engenharia de software, com um reconhecimento relativo de sensores de qualidade de ar e Arduino, que são uma peça importante para essa estação funcionar. A responsabilidade seria monitorar o funcionamento dos sensores, montar os algoritmos para esses sensores e poderia montar também os sensores nos primeiros dias e verificar o funcionamento dos computadores da estação. O químico deveria ser formado ou formado em química ou técnico em química e ele teria a responsabilidade de fazer as análises da qualidade de água, gerar os relatórios de qualidade de água e ar e fazer pesquisas para avaliar essas modificações nos processos e como ficaria a qualidade. O programa básico de treinamento para os astronautas dessa infraestrutura é que todos deveriam ter noções sobre o funcionamento dos tratamentos, os processos utilizados nesses tratamentos e das máquinas. Também como proceder em situações de risco e a montagem de um relatório padrão para ser encaminhado para a estação central e para Marte e para a Terra. Aqui tem alguns vídeos úteis sobre o tema da infraestrutura. Tem um vídeo sobre como funciona a osmose reversa. Tem um vídeo explicativo sobre o funcionamento do MOXIE e dos testes que estão sendo feitos.
E também tem um vídeo sobre como fazer um sensor com Arduino para monitorar a qualidade do ar. Isso está se tornando algo bem comum utilizar sensores de Arduino para várias funções. Os recursos necessários para as 2 semanas de isolamento por causa da possível contaminação seriam 30,49 kg de oxigênio, 17.640 litros de água, a comida, que parte pode ser obtida da horta vertical e parte deve ser trazida da estufa, os medicamentos, que têm que ser trazidos do centro de saúde, para o caso de, por exemplo, alguém ter febre ou algum outro problema que pode ser até relacionado à possível contaminação. As orientações que devem ser fornecidas para as outras instalações, ou das outras instalações para o centro de saneamento, são que essas instalações devem informar 2 vezes por dia a quantidade disponível de água em cada instalação para ser avaliado a produção que deve ser feita. O chefe do centro de saneamento também tem que repassar as informações do funcionamento 1 vez por dia para a estação central, com dados detalhados de como estão as máquinas e como é que está a qualidade de água, ar, entre outros detalhes. Qualquer problema nos centros deve ser imediatamente comunicado para se avaliar a situação que deve ser feita. E o centro de energia deve informar como é que está a disponibilidade de energia, porque o centro de saneamento gasta bastante energia para os processos. Então eles devem ter noção de como é que está para ver o que pode ser feito. Alguns protocolos do centro de saneamento teriam um protocolo de funcionamento que envolveria a verificação completa dos sistemas 1 vez por dia, análise química da água diária ou quando tiver suspeita de contaminação. Também deveria ser analisada a qualidade do gelo toda vez que receber da central de engenharia, do centro de engenharia. O relatório da qualidade do ar, que deve ser gerado 2 vezes por dia. Também deve ser feita uma verificação diária do tratamento dos efluentes, como é que está a situação e a qualidade. Também deve ser verificado como é que está a condição do efluente, porque pode mudar um pouco, principalmente o da urina. Protocolo de segurança seriam medidas para se tomar com falhas críticas de equipamento, com falta de energia ou em caso de acidentes ou com os equipamentos ou com os astronautas. Teria também um protocolo de recreação, que deveria ser dividido o tempo em atividades coletivas, como jogos de carta, computador, brincadeiras ou ver filmes, que isso é um momento muito importante para manter a integração dos astronautas e fazer com que eles tenham uma convivência melhor. E também teriam recreações individuais, como ler um livro, ver um filme, escutar música, escrever mensagens para pessoas na Terra. Também teria um protocolo para cuidar da horta vertical, deve manter ela sempre regada, verificar como ela está, porque ela é um indicativo da qualidade do ar. Por exemplo, se tiver muitas plantas mortas, isso pode indicar que o ar está se deteriorando. Plantar temperos, como salsinha, manjericão e orégano, para ser utilizado nas refeições, que seria muito interessante. E também alimentos calóricos que podem ser utilizados, por exemplo, quando tiver o isolamento, como a batata, cenoura ou mandioca. Aqui tem um protocolo especial por causa dessa suspeita de vírus. Então, eles devem fazer aos astronautas uma verificação de saúde diária toda manhã. Eles devem verificar se eles estão com algum sintoma, como dor de cabeça ou febre. Verificar a oxigenação também. Em caso de sintomas, deve ser afastado do trabalho e isolado o máximo possível do restante da tripulação do centro. Talvez fazerem novas placas com a impressora 3D e fazer um isolamento em volta da cama, tentar manter o máximo possível. Também devem ser feitas análises do ar atmosférico para verificar a presença de micro-organismos e fazer uma análise microbiológica mais detalhada da água para verificar se tem alguma coisa. Também poderia entrar em contato com o centro de saúde caso algum astronauta tenha algum sintoma para verificar o melhor procedimento a ser feito. Alguns spin-offs que seriam que pode ser trazido para a Terra para começar as tecnologias que podem ser aplicadas. A remoção do dióxido de carbono da atmosfera pode ser utilizada na Terra, por exemplo, para mitigar as mudanças climáticas que são muito causadas pelos gases do efeito estufa, sendo que o principal deles é o dióxido de carbono. Então, uma remoção dele pode diminuir a elevação da temperatura na Terra. Esses tratamentos de água alternativos, que são com restos de frutas e outros, podem ser aperfeiçoados e melhorados, diminuindo o custo, por exemplo, da osmose reversa também, se tiver um processo de aperfeiçoamento, lá em Marte, e trazidos para a Terra.
Também a gente pode avaliar melhor reaproveitamento dos efluentes como biofertilizante, que poderia ajudar muito em várias situações aqui na Terra. E também as análises de ciclo fechado são muito interessantes, porque em Marte a tendência é que a gente queira reaproveitar tudo, porque a situação lá é escassa de nutrientes essenciais para o ser humano. Então, isso pode ser muito interessante na Terra para a gente diminuir o nosso impacto no planeta. Agora, analisando de acordo com as ODSs, o que tem de impacto lá com esse centro de saneamento, a gente tem a ODS 2, que é o Fome Zero, porque o biofertilizante pode ajudar a aumentar a quantidade de plantações e a qualidade também, diminuindo o quadro de fome no mundo. A ODS número 6, que é água limpa e saneamento, então tem tudo a ver com os tratamentos de água que são feitos lá e com o tratamento dos resíduos. A ODS 10, que é a redução das desigualdades, por exemplo, com a diminuição da fome e com os tratamentos de saneamento, isso poderia ajudar a reduzir as desigualdades que tem entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. A ODS 11, das cidades e comunidades sustentáveis, por causa dos tratamentos de água que podem ser aplicados e dos efluentes. A ODS 12, o consumo e produção responsáveis, exatamente porque lá tem uma escassez, então você tem que ter muito mais responsabilidade. E a ODS 13, que é o combate às alterações climáticas, porque com a remoção do dióxido de carbono você poderia diminuir um pouco essas alterações. Aqui tem as referências das imagens, tem 2 slides de referência das imagens. E aqui tem as referências que foram utilizadas para montar essa apresentação. Aqui tem os meus contatos. Muito obrigado.